Olá, bom dia. Tudo bem com você, querido amigo, querido irmão? Que Deus abençoe você, abençoe também toda a sua família. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, recolhermos o maná que Deus tem preparado para cada um de nós todos os dias. Convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no Salmo 109, de onde hoje Deus tem uma palavra de esperança para cada um de nós. Salmo 109. Antes, como de costume, vamos ter uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida e a saúde, pelo amanhecer de mais um dia. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a todos que estão aí, Senhor Deus, sofrendo por causa dessas terríveis tragédias que está acometendo o nosso país. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e dessas pessoas que estão tendo que sair e enfrentar essa pandemia de frente. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e nos ajude a passarmos por essas turbulências, tendo o Senhor como o nosso auxílio, sendo o nosso provedor, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 109, ele está dentro da categoria dos salmos imprecatórios. O que é salmos imprecatórios? É quando o salmista ele vai lançando maldições em cima dos seus adversários. E este salmo aqui é um salmo de Davi. Lá Pedro vai dizer isso, que esse salmo é um salmo de Davi, lá em Atos, capítulo 1, versos 16 até os versos 20, ele fala que esse salmo é um salmo de Davi, e aqui também nós temos aqui a ideia que esse salmo realmente é um salmo de Davi. Queridos amigos, o título desse salmo é Oração de um Homem Perseguido. Com esse título, com essa ideia, nós sabemos então que esse salmo foi de Davi. Por quê? Porque Davi foi um homem muito perseguido, e por ter sido um homem tão perseguido, queridos, ele pode sim, com as suas palavras, ter escrevido esse salmo aqui com toda certeza. Então, quero aqui tirar algumas ideias que está dentro desse salmo para que nós possamos trabalhar aqui o que está acontecendo dentro desse salmo. O Salmo 109, podemos então dizer aqui que dos versos 1 até o verso 5, é o salmista pedindo para que Deus possa fazer alguma coisa. Do verso 6 até o verso 20, ele pedindo ao Senhor para que ele possa julgar o seu inimigo. E do verso 21 até o verso 31, Senhor, ele pede ajuda para Deus. Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Então vamos então aqui a uma rápida leitura desse salmo para que nós possamos então entender aqui algumas coisas. Salmo 109 diz assim, o versículo 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo, ele diz. Em paga do meu amor me hostilizam, e eu, porém, eu oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Queridos amigos, a fala aqui de Davi é uma fala assim de um Deus que não está atendendo o seu pedido, de um Deus que parece que está à parte, não está respondendo à oração do seu servo. Queridos amigos, se tratando de Davi, nós sabemos muito bem que foi Deus que ungiu Davi, um rei, para governar entre o povo de Israel. Só que quando Davi foi ungido rei, ainda existia um outro rei que estava governando. E Davi foi hostilizado por esse rei, foi perseguido por esse rei, e várias vezes ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas ele não fez. Porque ele diz assim, eu não sou digno de tocar no ungido do Senhor. Davi era rei por direito, mas ainda existia um rei ali ainda que Deus estava cuidando do assunto, e ele tinha que ter paciência. Queridos, quantas e quantas vezes será que Davi deve ter orado a Deus e pedindo para que Deus pudesse agir? Talvez hoje você está orando a Deus e pedindo para que Deus possa ter uma ação para proteger você, para ajudar você de um inimigo. Querido amigo, o nosso maior adversário, nós sabemos que é Satanás. E Satanás, ele usa agentes
pessoas que não são pessoas tementes a Deus, para hostilizar aquelas pessoas que estão procurando fazer a vontade de Deus, para oprimir essas pessoas que estão querendo mudar de vida, querendo colocar a vida nas mãos de Deus. Satanás, ele é sujo, queridos. E ele é sujo e ele levanta pessoas ao nosso redor para nos hostilizar. E às vezes você vai orar a Deus, vai clamar a Deus, e parece que Deus está ali tão distante, Deus não vai ouvir. Mas, querido, no determinado momento, no momento certo, Deus vai agir. Deus vai fazer o melhor. Porque Deus, queridos, ele é um Deus presente e ele sabe o momento certo de agir. Talvez hoje não seja o momento certo dele agir ainda, mas vai chegar o momento que ele vai agir. Diante desse mal que está assolando o mundo, Deus vai agir também, querido. Eu tenho certeza disso. Isso vai passar. Mas tenha certeza, Deus quer que eu e você tire lições importantes para que a gente possa entender que sem Deus nós não somos nada. Mas, queridos, quando alguém nos hostiliza, quando alguém faz um mal para nós, olha o que Davi faz. Davi tem a ação de um verdadeiro filho de Deus. Ele diz assim: enquanto eles estão falando mal de mim, enquanto eles estão me hostilizando, sabe o que eu faço? Eu vou orar por eles. Queridos, que lição Davi está dando. Eu quero ir com vocês lá para o livro de Mateus, capítulo 5, verso 11, que tem ali uma mensagem de Jesus a respeito dessa fala. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias nesse verso que está aqui, aberto aqui na minha Bíblia. Diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então entenda agora, queridos, quem é que Davi estava defendendo ali dentro do Salmo 109? Davi está defendendo o seu Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Davi, ele entende que ele está ali fazendo a vontade de Deus, e por causa da vontade de Deus, ele está sendo perseguido, e por ser perseguido, Davi, então, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Davi estava protegendo o nome do Deus Todo-Poderoso por pessoas ruins, pessoas que não eram capazes de amar, porque Davi diz assim, olha só que interessante, versículo 5 do Salmo 109, pagaram-me o bem com o mal. Ou seja, Davi estava falando assim, eu faço bem, eu ajudo, eu pratico bondade, eu prego a palavra para eles, eu mostro o Deus Todo-Poderoso para eles, mas sabe o que eles estão fazendo? Quando eu prego bem, quando eu faço bem, eles me pagam com mal. Agora, quem eram essas pessoas? Agora ele vai voltar a sua oração, o seu cântico para uma pessoa. Olha que interessante no versículo 6. Suscita contra ele. Agora é uma pessoa. Agora Davi está mudando aqui. Ele está saindo do plural para o singular. Ele está dizendo assim, suscita contra ele um inimigo. Era comum na época, queridos, da época de Davi, que Deus levantava inimigos para hostilizar pessoas. E Davi, então, está dizendo, Senhor, levanta um inimigo contra ele. Sabe por quê? Porque esse inimigo, essa pessoa que é inimiga de Davi, que está hostilizando Davi, sabe quem é essa pessoa? Olha que interessante. Aqui no versículo 7, ele diz assim, quando o julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Queridos amigos, olha que interessante. Este homem, essa pessoa, esse general, esse governante, ele agora é uma pessoa de oração. Uma pessoa que pratica o mal através da religião. Ah, que tristeza, queridos amigos. Que tristeza saber que tem pessoas que usam a religião para atacar as outras pessoas. Religião não é para isso. Religião é para você defender o seu Deus Todo-Poderoso. Defender não é falar mal da vida dos outros. Defender não é atacar as pessoas. Defender é pregar a verdadeira palavra. Sabe por quê, queridos? Quero ler um verso com vocês. Lá no versículo 28 do livro de Provérbios. Aliás, capítulo 28 do livro de Provérbios. Capítulo 28 de Provérbios. Nós vamos ter aqui uma palavra muito importante. Olha só o que Deus faz com aqueles que fazem mal com a oração, aliás, fazem mal com a religião e ainda oram. Olha o que Deus fala no capítulo 28, verso 9 e 10.
Ele diz assim, capítulo 28 de Provérbios, verso 9 e 10. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, de cumprir a vontade de Deus, até as suas orações será abominável. Uau, queridos! Esse verso aqui deve chamar muito a sua atenção. Porque chamou muito a minha atenção. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está dizendo assim, olha, aquele que usa a religião para falar mal da vida dos outros, ele ora. Mas sabe o que acontece, queridos? Deus, Deus não ouve a oração deles. A Bíblia está dizendo aqui que Deus fala que essa oração ela é abominável. A palavra abominável aqui é nojenta. Queridos, aquele que desvia os seus ouvidos de guardar a lei de Deus, de guardar a palavra do Senhor, de não guardar aqui o que está escrito dentro da lei, aquele que bule com o que está escrito, inventa palavras dentro da Bíblia quando ela não existe, fala para você que você não precisa guardar todos os mandamentos, que a lei é do Antigo Testamento. Olha o que Deus está dizendo aqui, queridos. Essa pessoa, ela é uma enganadora, essa pessoa é uma pessoa falsa que fala mal contra a palavra do Senhor, fala mal contra o Deus Todo-Poderoso. E por isso, queridos, quando ele orar, a sua oração é abominável, é nojenta. Queridos, sabe quem são essas pessoas? São falsos pregadores que fazem isso e ainda batizam as pessoas. É isso mesmo, querido, que vocês ouviram. Falei baixinho, mas essas pessoas batizam pessoas dentro de igrejas, vivem falsamente, pregam contra a palavra do Senhor e ainda ora. E quando eles oram, Deus diz que a sua oração é abominável. Agora eu quero ir aqui com vocês, aqui na segunda parte. A segunda parte diz assim, queridos, ele pede para que Deus possa condenar essas pessoas. E agora, olha que interessante dos versículos 9. Fiquem órfãos, capítulo 109, verso 9 do livro de Salmos, fiquem órfãos os seus filhos e viúva e sua esposa. Queridos, parece que ele está dizendo assim, mata logo esse camarada, mata logo essa pessoa que não presta. Ah, amigos, nós como seres humanos queremos que isso aconteça o mais rápido possível. Mas Deus, na sua onisciência, ele sabe o momento certo que ele vai julgar essas pessoas, que ele vai condenar essas pessoas. Agora tem uma coisa muito interessante. Andem errante os seus filhos, no verso 10. Sabe o que ele está dizendo? Que o mal que o pai faz atinge o filho. Atinge o filho, querido, a ponto desse filho também rejeitar a Deus. Queridos, nós como pais, você como um pai, talvez eu esteja falando para uma mãe hoje que é um exemplo para um filho. Querida irmã, querido irmão, que você seja um exemplo positivo para os seus filhos. Sabe por quê? Porque se nós formos maus exemplos para eles, queridos, saibam que eles vão praticar as mesmas coisas que hoje eles veem em nós. Então precisamos ser bons exemplos para eles, para que eles não andem errante para lá e para cá, que eles não saibam a direção. Vamos dar a direção para os nossos filhos. Não vamos permitir que o mal venha influenciar os nossos filhos, quando Deus hoje está dizendo para mim, para você, influencie o seu filho para o bem. Sabe por quê, queridos? Porque o mal vai vir, o inimigo vai chegar, e quando ele chegar, ele arrastará os nossos filhos. Misericórdia, queridos. Então Davi pede para que Deus possa fazer aqui a justiça, mas além disso, queridos, Davi também, ele sabe que a maldade, o que Deus fará com as pessoas, o mal que Deus fará, vai até a terceira e quarta geração, como diz lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, 3. O mal, a Bíblia diz ali, ele vai alcançar até a terceira e quarta geração. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus vai até 1000 geração. Ou seja, Deus vai sempre manter uma lâmpada acesa dentro da nossa casa quando nós somos obedientes à palavra do Senhor. Que Deus maravilhoso, queridos. Ele fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos defender esse Deus Todo-Poderoso quando as pessoas aí fora dizem que Deus não existe. Vamos defender Deus quando a palavra dele diz faça assim e outros vêm e digam não é assim. Nós precisamos obedecer a Deus, por quê? Porque a Ele toda a honra e toda a glória, e porque Ele é fiel, mesmo que pareça, queridos, que hoje talvez Ele não esteja ouvindo a sua oração. Queridos, Deus vai responder no momento certo, na hora certa. Eu clamo para que Jesus volte logo, mas eu clamo para Jesus, Senhor, salve a todos e principalmente a minha família, Senhor. Então, talvez ainda não é a hora de Jesus voltar, porque
Ele tem pessoas ainda para ser salva. Talvez hoje eu esteja falando para você, querido amigo, que ainda precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ei, o que você está esperando? Tome uma decisão ao lado de Jesus. Queridos, por mais que hoje pareça que Ele não responda a sua oração, Ele vai responder no momento certo, no momento exato, Ele irá responder a sua oração. Agora, queridos, lembra bem agora o que vai dizer aqui o versículo 16. Davi vai lembrar Deus da sua infinita misericórdia. Olha que importantes lições, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia mas perseguiu o pobre e necessitado. Sabe quem que é ele? O mal, o inimigo de Davi. Ele sabia de misericórdia de Deus, mas ele não usou de misericórdia. Sabe, queridos, Deus, ele lança a sua misericórdia sobre todos. Todos sabem da bondade e da misericórdia de Deus. E cada pessoa vai rejeitar, sabe por quê, queridos? Vai rejeitar de livre e espontânea vontade. Olha o versículo 17 do Salmo 119, diz assim: amou a maldição que ela o apanhe, não quis a bênção que ela se afaste dele. Queridos, Davi agora está falando: Senhor, lance a maldição sobre essa pessoa, sabe por quê? Porque ele sabia sobre o teu imenso amor. O Senhor derramou esse imenso amor sobre essa pessoa e ele rejeitou por livre e espontânea vontade. Queridos, sabe como é que as pessoas vão rejeitar a Deus por livre e espontânea vontade? Quando a palavra de Deus for pregada do jeito correto e as pessoas saberem da vontade de Deus, ela então tomará a decisão de aceitar ou rejeitar. Talvez hoje você ainda está rejeitando Jesus como seu Salvador. Ah, mas Jesus mora dentro do meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, querido amigo. Ele não quer morar dentro do seu coração, ele quer morar dentro das suas atitudes. É na minha atitude que Deus quer ver que eu realmente o amo. Quais são as suas atitudes? Qual é a sua falta de fé? O que está fazendo você ter falta de fé, meu querido amigo? Querido, Deus é digno de toda a honra e toda a glória, e no momento certo Ele vai fazer justiça. Agora, não cabe a mim e a você querer que Ele faça justiça agora, no exato momento, mas no momento certo Ele fará. Agora também, queridos, cabe a mim orar por essa pessoa, pregar o evangelho para essa pessoa, para que ela possa, então, amar a bênção e rejeitar a maldição. Tem uma palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, ali no fechamento das bênçãos e maldição. Aqui Moisés diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha que importante palavra: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhem, pois, a vida, para que vivam vocês e todos os seus filhos. Queridos amigos, quando nós aceitamos a Deus como nosso Salvador, Ele lança sobre nós a bênção. Mas se nós o rejeitamos, a maldição ela vem sobre nós. Não é porque Deus lança a maldição, não, queridos. É que Ele está dizendo: eu sei o caminho da bênção e sei o caminho da maldição. Então escolhe o caminho da bênção para que você não sofra e nem também os seus filhos. Queridos, quero fechar aqui esse salmo, lendo aqui as últimas partes desse salmo, que está aqui embaixo. Ele vai falar aqui no versículo 26 agora, queridos. Ele diz assim: socorre, capítulo 109, verso 26 de Salmo: socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Sabe o que Davi está pedindo? Senhor, eu quero me lançar aos teus braços, porque eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salva-me segundo a tua misericórdia. Ele se ampara na aliança, ele tem amparo no nome do Deus Todo-Poderoso. Por mais que as pessoas hoje falem mal, por mais que as pessoas hoje injuriem você, por mais que as pessoas não gostem de você, queridos, Deus te ama. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer o bem para você, Ele quer você, quer salvar toda a sua família. Então vale a pena se atirar aos braços desse Deus Todo-Poderoso, como Davi está fazendo. Vamos nos atirar aos braços de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque do mesmo jeito que as pessoas estão sofrendo aí fora por causa de um vírus que nós não vemos, o vírus maior que está matando as pessoas não é o coronavírus, mas é o vírus da maldade dentro do coração do ser humano. O ser humano precisa de uma cura, e o único que tem a cura é Deus, queridos. Saiba, queridos, que logo, logo Deus vai dar a sabedoria para alguém e vai ter uma vacina que vai acabar com esse vírus, mas logo, logo o homem vai criar outros vírus, vai criar outras maldades, queridos.
Então entendam uma coisa que eu quero dizer para vocês. Deus hoje quer curar o mal que há dentro do coração do ser humano, que é o pecado, a maldade que habita em nós. Para isso eu preciso me atirar aos braços de Deus. E mesmo quando eu sei que talvez Ele não responda às minhas orações hoje, eu sei que no momento certo Ele vai atender e vai responder. Por isso, Davi diz assim no verso 30, muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenaram, ou daqueles que o condenam. Querido amigo, apesar de todas as coisas, ainda assim há motivo para aquele que serve a Deus dar graças ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Ele é que está à nossa direita, nos protegendo, nos amparando e dando todo o suporte que nós necessitamos. Apesar de, às vezes, as nossas orações não serem atendidas, isso não significa que Deus não existe. Ele existe. E em breve Ele vai voltar nas nuvens dos céus. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família e tenha um ótimo dia. Publique essa mensagem para mais e mais pessoas. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.